Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é sempre muito importante, gente. E de graça a tua inscrição. Tem muita gente assistindo o vídeo aqui do canal, esquecendo de se inscrever. Então clica aqui embaixo, confirma a tua inscrição, confirma o teu like também. Cola o dedo no like aí e habilite o sino das notificações para todos os vídeos aqui no canal. Desse essa moral aí, vamos com tudo, vamos para cima. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection. Olha, tem dois links fixados aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo aqui, gente. O que acontece? Para o jogo de hoje, a Betfair está pagando 4.0, uma super promoção para o jogo do Vasco. O que significa isso? Se você fizer uma casadinha mínima de R$ 1 e o Vasco marcar um gol, você ganha 4. Se você apostar, sei lá, R$ 10 e o Vasco marcar um gol, você ganha R$ 40. Então, é realmente muito bacana as promoções da Betfair com o nosso gigante da colina. E sem contar que ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, gente, clica aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo, tem um link, repetindo aqui, clica uma vez, faça a tua inscrição e mais, no momento do seu primeiro depósito mínimo também, 10, 15 reais, você vai ganhar até R$ 600 de bônus para você estar se divertindo. Então, corre lá. A Betfair é parceira do Vasco, repetindo, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando também o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Agora vamos falar de Vasco. Vamos falar do que está acontecendo na CBF e o Pedrinho tomou uma decisão, na minha opinião, uma decisão importante. Gente, a CBF, eu vou passar aqui de cara, escalou o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro FIFA, tá? Para apitar o jogo hoje à tarde, às 16 horas, o Vasco enfrenta a equipe do Criciúma no estádio Heriberto Rios. Além do Paulo César Zanovelli, o árbitro de vídeo hoje é o Wagner Hillray, mais uma vez. Aí você, pô, Eduardo, esse árbitro aqui prejudicou o Vasco pelo menos em 3 jogos nesse campeonato brasileiro. Prejudicou de maneira direta, tá? E mais uma vez, esse árbitro horroroso, vou falar assim, antes do jogo, mais uma vez, a CBF o escala para um jogo do Vasco. É uma questão que o Pedrinho precisava tomar uma atitude. E tomou. Enviou ofício à CBF, marcando presença na CBF e mostrando, ó, não estou feliz. A arbitragem, mais uma vez, arbitragem polêmica, um árbitro que não tem boa vontade em apitar jogos do Vasco. Aqui o Vasco está pedindo favor, não. Ninguém aqui está chorando pedindo favorzinho de arbitragem, não. Queremos arbitragem honesta, limpa dentro de campo. É isso que o Vasco deseja, apenas. Árbitro correto. Porque o futebol, gente, é 11 contra 11, ponto. Quando o árbitro entra em campo, querendo aparecer, querendo ser mais do que os jogadores, não serve. Não serve. Então, parabéns ao Pedrinho pela atitude. Então, ofício enviado com sucesso. E aí, agora é realmente ficar atento, ligado na situação, até porque o jogo é hoje à tarde, não tem mais jeito, é o árbitro do jogo. Você que vai acompanhar, fica atento, preste atenção nesse cara, no cara do apito hoje também, preste atenção. Gente, agora vamos mudar o assunto aqui, porque ontem teve rodada no Campeonato Brasileiro. Antes de falar do jogo do Vasco, quero falar dessa rodada, uma rodada realmente cheia pra gente, importante pro Vasco. Ó, Fluminense empatou com o Corinthians, tá? 0-0. Fortaleza venceu o Bragantino aqui. Esse resultado aqui é importante, porque o Bragantino está à frente do Vasco. E, ó, vou falar pra vocês que o Vasco pode subir pra 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, tá? O Fortaleza venceu o Bragantino por 2-1. O Atlético Mineiro empatou com o Cuiabá em 1-1, e o Bahia venceu o Grêmio por 2-0. O Vasco hoje, gente, é o 10º colocado, tá? 10º colocado no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, com 30 pontos, é o 8º, o Vasco tem 27. Caso o Vasco vença o jogo, o Vasco pode subir para a 8ª colocação e, em número de vitórias, ultrapassar a equipe do Atlético Mineiro, tá? Eu vou falar um negócio para vocês. O Atlético tem 7 vitórias e o Vasco 8 vitórias. Então, no caso de vitória do Vasco, sei lá, um empate não, né? Uma derrota do Atlético Mineiro, o Vasco assume ali a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Aí que eu falo para vocês, o Vasco começa a brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Começa a enxergar coisas melhores, como Libertadores, por exemplo. Então,
Ano que vem é ano de competição sul-americana para o Vasco. O Vasco precisa voltar. O Vasco tem essa grandeza. Tá? Então, assim, é realmente uma situação para a gente ficar atento e ligado, porque o Vasco, repetindo aqui, está brigando literalmente na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Saindo desse assunto, entrando num novo assunto aqui agora, informação importante, o Vasco economizará cerca de 2,5 milhões, sabe, por mês aí com as saídas de alguns jogadores. Tem mais, tá? Eu vou passar aqui uma relação de jogadores que o Vasco não conta mais. O técnico do Vasco não quer mais. Tá? Galdames, Zé Gabriel, Praxedes, Cleiton, Praxedes já foi, Zé Gabriel já foi, Cleiton Silva já foi, Serginho já foi. Os próximos da lista, tá? Galdames, Rossi e Eric Marcos. Tá? São jogadores que realmente o Vasco não deve aproveitar, que o Vasco deve colocar à disposição no mercado da bola. Então o Vasco vai economizar aí cerca de 2,5 milhões por mês só de salários. Só de salários. É realmente muito bacana a movimentação do Pedrinho, do departamento de futebol. Já está olhando, isso aqui serve, isso aqui não, salário muito alto, está entregando pouco. E é isso é futebol, isso é o mundo da bola. É assim que acontece. Então tá aí, tá na mão, então são jogadores que já foram dispensados pelo Vasco, outros serão, podem ter toda a certeza disso, tá certo? Vamos falar agora do jogo contra a equipe do Criciúma, que é o que mais importa hoje, né? No dia de hoje é um jogo realmente difícil, um jogo fora, um jogo de um time que acabou com o Vasco em São Januário, infelizmente. Uma das piores vergonhas do Vasco nessa temporada foi a derrota para o Criciúma no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 4-0 para os caras sobraram em campo, né? Então, hoje à tarde, o Vasco deve ter um reforço no time titular, porque eu considero o João Vitor um reforço no lugar do Maicon, porque o João Vitor é super titular nesse time do Vasco. É um jogo muito importante. O João Vitor, que realmente é um zagueiro muito seguro, rápido, sai para o jogo também, constrói jogada ainda no campo de defesa do Vasco. Isso é muito importante, aquele primeiro passe, buscando ali o volante ou até mesmo os meias. É realmente um baita de um zagueiro, um baita de um jogador, esse João Vitor. Então ele deve voltar à equipe titular no jogo de hoje, tá bom? Eu vou passar o provável time do Vasco aqui. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita e João Vitor na zaga. Tem aqui a dúvida do Maicon, mas eu acho que o Vasco vai de João Vitor. João Vitor e Léo, tá formando a zaga. Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet. No ataque, David, Adson e GB. Né? Então, assim, é um time rápido, um time mais leve. O GB entrando aqui no lugar do Verratti, né? O Verratti que é desfalque para o jogo de hoje. E assim, gente, o Adson é aquele motorzinho, né? Ele liga o motorzinho ali pelo lado direito, constrói muitas jogadas. O David é um jogador de muita força. E o GB é jogador de área, jogador que sabe fazer os gols. Então, assim, eu acho que é um bom time para o jogo de hoje. O time do Criciúma é uma equipe mais leve, né? Então, assim, o Vasco vai precisar de uma velocidade a mais, principalmente no meio campo para frente. Tem jogadores como o Matheus Carvalho, que constrói bem, o Hugo Moura, que destrói bem as jogadas do adversário, o Payet, que é um craque desse time, não erra passes, o David, repetindo aqui, é um jogador de muita força, que cai ali pelo lado esquerdo, o Adson aberto com habilidade, velocidade, aberto pelo lado direito, e o GB jogando dentro da área, mais fixo ali. O GB não é um atacante lentão não, tá? É um atacante rápido, tem bom cabeceio, tem boas finalizações, e aposto com vocês, ele vai fazer gol hoje. Ele pode anotar o que eu tô falando aqui. GB vai marcar gol hoje com a camisa do Vasco. É um cara... Aí, é você que vai fazer a casadinha na Betfair, link fixado aqui embaixo, corre lá, porque é dia de ganhar uma graninha extra lá na Betfair. Porque o GB vai fazer gol, tenho essa certeza comigo hoje. Entrevistei meio de semana, vocês acompanharam aqui a entrevista minha com o GB. O moleque tá com a confiança lá em cima, é realmente uma situação muito bacana, e hoje é dia de Vasco, é dia de GB contra o Criciúma. Podem anotar o que eu tô falando. O provável time do Criciúma: Gustavo, Jonathan, Rodrigo, Wilker, Trauco, Meritão, Newton, Felipe Mateus e Claudinho. Bolazier, esse aqui preocupa. É um jogador rápido, é a importância que eu falo de ter o João Vitor na zaga. Bolazier é um atacante com habilidade, rápido, experiente. Aí você tem um João Vitor, que é rápido também, que marca firme, que não tem caosinho. Aí a importância de... ele é rápido, eu também sou. Ele chega junto, eu também chego. Então a importância do João Vitor hoje na zaga. Né? O Alano ou o Arthur Kaique, também é bom jogador da equipe do Criciúma. Então é um jogo difícil, sim. É um jogo complicado, sim. Jogar no Heriberto Rios, o gramado é bom, tá? O estádio é totalmente coberto. O gramado não tem risco de chuva, nada disso. Então
tem tudo para ser um bom jogo. O Vasco só depende dele. Tirando a arbitragem, eu confio na vitória do Vasco hoje. Você que confia na vitória do Vasco, sobe o like aqui embaixo e confirma a tua inscrição. Transmissão hoje aqui no canal, 2 horas antes do jogo, pré-jogo, 16 horas o jogo e depois o pós-jogo. Então, você que ainda não é inscrito, confirma aqui embaixo a tua inscrição, confirma também o teu like, vamos para cima, porque isso aqui é muito Vasco da Gama. Isso aqui é muito Vasco da Gama. Eu acredito no Vasco. Mas é isso, um excelente domingo para todos vocês. Daqui a pouco eu volto, hein? Daqui a pouco eu volto com a transmissão do jogo. Então confirma aqui embaixo a tua inscrição, insistindo aqui, tá certo? Já somos mais de 128 mil inscritos aqui, falando de Vasco todos os dias. Mas é isso, um beijo no coração de todos vocês, Deus abençoe e saudações vascaínas.